Você vê aí, pessoal, eu tô falando sempre desse campo mental. Olha o que aconteceu aqui com a câmera, né? Aquela vai ser uma primeira parte, né? E a gente vai fazer agora aqui a segunda. Depois eu vou fazer a terceira parte também, tá certo, pessoal? Porque quando acontece isso, né? Você viu que ia soltar aqui, quase ia cair o, o meu celular aqui, pessoal, tá? É... Aí aonde foi que a gente parou, pessoal? A gente parou aqui, foi no... O campo mental pode... Além disso, o campo mental também está intrinsecamente a visualização criativa, a imagem vividamente, o resultado do desejo. Estamos ativando o poder do campo mental para atrair a manifestação de nossa meta. Então, pessoal, ele fala, a visualização criativa é um alinhamento entre nossa mente consciente e o inconsciente, estabelecendo uma conexão profunda com o nosso objetivo e despertando a motivação necessária para agir em direção a ela. Então, pessoal, a gente vai colocar o nosso campo mental, né? Vamos utilizar ele ao nosso favor, para que a gente atraia, manifeste aquilo que a gente deseja de bem, entende? Por isso que a mente é importante. Mas é só a mente, eu vou agora. Não, porque tem a emoção também. Tem o desejo, a emoção, que tem que estar ligada é mente e coração, pessoal. Não pode ser só mental. Quando você entra só na racionalidade, você está fora também. Porque você não é só para ficar no mental. Você tem que também o emocional trabalhar junto. Entende? Para que isso manifeste aqui o nosso desejo. Entende? Aí ele fala, portanto, ao reconhecer a influência do campo mental em nossa jornada rumo ao sucesso, podemos aproveitar, né? Podemos aproveitá-la conscientemente. Então, por isso que você tem que estar consciente, a sua consciência está consciente de que tem que trabalhar esse campo mental, emocional e o seu físico. Ele tem que estar trabalhando junto, em equilíbrio, para você usar ele, essa seu pensamento, esse seu campo mental para criar coisas positivas. Entende, pessoal? Aí ele fala, nutrir pensamento positivo. Então, você tem que nutrir pensamento positivo. Cultivar crenças fortalecedoras e empregar visualização criativa são prática fundamental para expandir o nosso campo mental e maximizar nossa capacidade de alcançar o objetivo. Ao fazer isso, abrimos um caminho maior ao autodesenvolvimento, crescimento pessoal e realização em toda a área da nossa vida. Então, a gente tem que usar o pensamento ao nosso favor, mas as pessoas não se tocam, está usando o pensamento dela contrária a ela. Por quê? Está dormindo, a matrix está fazendo vocês usar seu próprio pensamento, enchendo o seu campo mental de coisa, o qual você está gerando pensamento negativo que está fazendo contra você. Então, é uma autossabotagem, uma autodestruição. Eles fez isso, é por isso que ele está só passa coisas para você injetar para o seu campo mental coisa destrutiva, pessoal. E aí vocês absorvem isso, né? Vai lá e ali, ó, você absorve isso.
inconscientemente, né? Que até tem propaganda subliminar, você aí absorve, aquilo vai gerar um pensamento e uma emoção que vai fazer você se comportar de um jeito. Por isso que as mulheres que ficam querendo comprar coisa, ela não precisa da coisa. Mas por quê? Porque ela está incentivada pelas propagandas. É isso, eles sabem disso. Então, uma pessoa dessa não está com a consciência desperta. Então, você tem que estar desperto sobre isso. E agora, quando você está desperto, você trabalhar agora, colocar no seu campo mental agora, tirou a bagaceira, né? Colocar no seu campo mental agora coisas que vai edificar, vai trabalhar ao seu favor para a sua jornada, né? Rumo ao sucesso. Entende? Aí ele fala: nossa proposta é apresentar a inteligência integrativa. Então, o espiritualista fala aqui que a gente tem que. A proposta dele é apresentar essa inteligência integrativa. Que é o quê? A inteligência, que muitos falam aí que é a inteligência emocional. Que ele fala que liga aspectos mentais, emocionais e físicos. Então, você tem que integrar tudo isso. Isso é espiritualidade. Quando você equilibra tudo isso aqui, pessoal, o seu mental, o seu emocional e seu físico, você está trabalhando a espiritualidade. É isso que a gente está fazendo aqui, pessoal. Tá? Porque isso aqui são tudo energia. Seu corpo é energia. Quando você sente desejo, é uma energia. Você está pensando, é energia. Você sentiu uma emoção, é energia. Então, o trabalho da espiritualidade é trabalhar com energia. E quem é que vai contornar toda essa energia? A sua consciência. Por isso, se você estiver dormindo, pessoal, você não vai conseguir fazer esse trabalho. Por isso que você está dormindo, você não vai conseguir. Trabalho da espírito, você não consegue. Tá? Aí ele fala: se esquece que além do mais, todas elas estão conectadas a um campo de inteligência superior. Então, todas essas partes que a gente tem está ligada a um campo de inteligência superior, que é o quê? É a nossa consciência, pessoal. Uma energia que permeia todo o universo. Então, por isso que a gente tem que se conectar com Deus para ajudar a gente a equilibrar o mental, o emocional e o físico. Por isso que a conexão vai trazer esse equilíbrio, pessoal. Tá? É isso que é espiritualidade, pessoal. Agora, por que as pessoas não ensinam isso, pessoal? Não explicam o que é isso? Aí é confundido com a religião que foi criada aí para distorcer a pessoa. As pessoas ficam pensando nisso, pessoal. Eu sinto muito por isso acontecer, mas é isso que está acontecendo. Tá? Aí ele fala: o campo emocional, né? Porque se temos o campo mental, o campo emocional, né? Percebe a energia de situações e pessoas. E este passa pela interpretação do filtro do campo mental. Então, nosso campo emocional, pessoal, nossa emoção existe um campo, por isso que a gente sente. Então, os médios, os sensitivos, eles sentem o que a outra pessoa está sentindo. Aí passa pelo filtro do campo mental dele. É a resposta e sentida pelo corpo físico. Então, às vezes, quando ele vai sentir, ele sente um arrepio, sente alguma coisa, então vai ser uma resposta no corpo físico dele, pessoal. Tá? Mas foi o campo emocional dele, sentiu aquilo, que passou pelo filtro do pensamento, do mental dele,
né? Ele percebeu, ela tá pensando isso, ele entende? Aí aquilo mexeu com a sua emoção, o qual reverberou no seu corpo físico. Você vai sentir alguma coisa. Não tem como sentir isso, tá? Aí ele fala, pois a inteligência não julga nem compara. Então, a inteligência não julga nem compara. Apenas responde protegendo contra as situações pessoas que foram reconhecidas como ameaça de alguma maneira. Então, quando você sente que há uma ameaça, ali tem alguma coisa, então você começa a parar, não vou. Então, é a mesma coisa, pessoal. Isso passa pelo nosso campo emocional e depois o mental, para trazer na nossa mente, ao qual a consciência vai perceber, está em perigo, vamos sair daqui. O corpo vai fazer você reagir às suas pernas para você. Perna para quem tem. É isso. É por isso que é a reação da nossa fuga de acontecer qualquer coisa, entende, pessoal? Aí ele fala, quando pensamos, expressamos sempre a ideia de que aceitamos coisas reais para nós o que habita no campo íntimo. Assim sendo criado em torno de nós um campo próprio de vibração mental. Então, é um campo, esse campo mental, né? É um campo de vibração que está circundando, né? Que habita no nosso campo íntimo, né? Está nos circundando o nosso própria vibração mental, que vai identificar o teor do nosso pensamento. Então, é onde a gente vai fazer uma elaboração de tudo aquilo que foi colocado nesse campo. Entende, pessoal? Por isso, se tem bagaceira, pessoal, aí o que? Vai reverberar na aura, cada emoção que a gente sente, aí vai mudando a cor da sua aura. É isso. Não tem pau de cor. A bagaceira tá lá, vai ter uma cor, né? Eu espero que não fique cinza, pessoal. Quando fica cinza assim é porque não tá tendo nenhuma cor, é porque só tá tendo pensamento negativo, né, pessoal? Mas se você tem um pensamento positivo, às vezes acontece alguma coisa que traz uma emoção, você pode mudar a cor assim e tal, tudo bem, normal, mas depois você volta ao equilíbrio normal da sua coisa. Mas o negócio é se você fica constante naquela cor cinza, naquela vibração baixa, pensamento baixo. Esse é o problema. Aí ele fala, que vai identificar o teor do nosso pensamento. Campo mental é onde situamos nossa consciência. Então, esse campo mental é onde está a nossa consciência. Está circundando. Dentro da faixa evolutiva onde nos encontramos. É nas horas de aflições que demonstramos onde situamos e quais a força e sentimento que cativamos os ferrolhos mais íntimos da nossa alma. Então, pessoal, é aí que a gente vai demonstrar o que é que a gente está pensando quando as aflições aparecem na nossa vida. Aí que a pessoa vai demonstrar se ela está verdadeiramente com fé, está trabalhando a espiritualidade dela, se ela está bem emocionalmente, mentalmente, para que ela suportar isso. É nas aflições, pessoal. Tá? Aí ele fala, vivendo em uma faixa vibratória diversa, de acordo com a evolução espiritual que já alcançamos, sintonizaremos nosso desejo e sentimento de acordo com ela. Então, se a gente está numa faixa vibratória diversa, de acordo com a evolução já que
que já alcançamos, sintonizamos com o desejo e o sentimento de acordo com ela. Então, se você está numa vibração baixa, pessoal, os pensamentos, seu campo mental só tem coisa baixa, você vai estar o seu desejo alinhando o seu desejo com energias baixas. Entende? Você vai estar se afiliando à energia baixa, com como é desejo, buscando desejo. Então, o comportamento das pessoas, ações, o que ela busca, está de acordo com o desejo e o que está no campo mental dela, pessoal. O comportamento das pessoas já mostra o que ela busca. Entende? E isso, como é a inteligência artificial já está percebendo, pessoal. Então, ela já tem aparelho aí que lê o seu pensamento, o que você está desejando, aí aparece na sua tela aquilo que você está desejando para você ir comprar. Se você está desejando besteira, coisas, aparece na tela. Já tem a inteligência que está fazendo isso. Através até do celular, computador, várias coisas. Por quê? Ele sabe que você tem um campo mental. Então, e você emite aquela energia. Então, eles já prepararam um aparelho para ler essa energia do que você está pensando. Então, o aparelho foi preparado para ler esse campo mental que você está. Entende? Aí, quando você está ali, aqui perto de um celular, do aparelho, você está emitindo um pensamento, ele no instante é quando vê aparecer uma coisa, oh, nossa, eu pensei nisso. O que é? Já está até agora, tem um aparelho que tá lendo o pensamento, é evidente agora, pessoal. Tá? Eles fizeram isso. Isso acontece com os videntes. Os videntes é assim. Ele, através do seu campo, ele lê o seu campo, ele sabe o que você está pensando. É assim que acontece, pessoal. Tá? E eles já fizeram até uma inteligência aí que está lendo esse campo da gente, o campo mental. Entende? Porque ele sabe que esse campo mental é feito de energia e está circundando a nossa consciência, que é a nosso verdadeiro ser, né? Aí ele fala, os pensamentos que emitimos e que absorvemos faz-nos respirar o clima psíquico com o qual nos rodeia, criando o nosso próprio céu e inferno. Então, você cria seu próprio céu e inferno. Particulares. Nossa mente é assim, como se fosse a cabine de comando de nosso espírito. E nele refletimos nosso desejo, sentimento e vontade. Então, é nesse campo que está lá. Você vai refletir o seu desejo, que vai vir da emoção, e sentimento da emoção, né? E vontade. É por isso que o comportamento da pessoa já mostra o que está no campo mental dela. Então, o que ela vai procurar, o que ela procura, o que ela se comporta, é o que está no campo mental dela. Isso é muito bom, pessoal, porque se você vai saber se uma pessoa está desperta ou não. Porque tem pessoas no grupo religioso que estão disfarçados, pessoal. Tá? Não são verdadeiros. Ele vai demonstrar uma coisa ali, mas se você consegue, pelo comportamento, ler o campo dele, você vai saber se ela é uma pessoa verdadeira ou não. É muito bom isso, né? Mas temos que ter o controle da nossa para que aquilo que vai vir não afetar o nosso campo, tá? Aí ele fala, de acordo com a faixa vibratória onde nós situamos, o pensamento emitimos poderão nos dar força, nos alimentar de otimismo e de alegria, ou nos deprimir ou anular nossa vontade de viver. Vai depender da faixa vibratória aonde você está vibrando. Se você está vibrando alto, vai dar otimismo,
alegria anima você. Mas se você está vibrando baixo, o que é que vai acontecer, pessoal? Se tem pensamento no seu campo negativo, o que é que vai? Você vai estar deprimido, anulando a vontade de viver. Tá aí a resposta para os deprimidos, depressão, os ansiosos, tá aí. Você tem que trabalhar esse campo mental, né? Que é através do quê? Do pensamento, de palavras. Qual é o meu trabalho aqui? Estou trabalhando no seu campo aí mental. Quando você está ouvindo meus vídeos, estou trabalhando no seu campo mental, o qual está fazendo com que você, como é que se diz? Você, como é que se diz? Equilibre esse campo mental, emocional e seu físico também, tá? Aí ele fala, através da mente, seja em que plano estiver, que nos renove em crescimento para a compreensão maior da vida. O momento de grande sofrimento, nossa reação dependerão de onde conseguimos situar nosso campo mental. Então, é de acordo com o nosso campo mental, o que a gente colocou lá, pessoal? Será que é coisa boa ou bagaceira? O que a gente colocou lá no nosso campo mental? Será que é coisa boa? Então, é isso que as pessoas não entendem, pessoal. Se ela está agindo, colocando só, ela vai reverberar isso no emocional e no corpo dela. Tá? Aí ele fala, se nossa consciência está muito presa à matéria e às emoções desregrada, né? Tá totalmente desequilibrado, pode ficar bastante desesperado se perdemos um ente amado pela morte ou pelo fim do relacionamento, gerando sofrimento mais por causa da nossa atitude mental do que pelo problema em si. Falta-nos a identificação com o propósito superior para que possamos sair de nosso campo mental restrito e termos o domínio necessário para enfrentar o sofrimento e rever-se da vida com mais discernimento, calma e ressignificação. Então, pessoal, por isso que uma pessoa que tem uma crença que é só aqui acaba, uma pessoa morre na vida dela, um relacionamento acaba, ela tem um pensamento que está no campo ali, uma reação diferente. Mas se você tem compreensão de que você não morre, você é um espírito eterno, você só deixa o corpo, sabe, essas coisas, você não vai ter muito impacto na sua emoção, você vai saber controlar, ter discernimento, calma e ressignificação. Não é que você vai ficar frio, entende, pessoal? É que você vai entender o processo de tudo isso que está acontecendo, pessoal. É por isso que até agora as pessoas não entendem morte, os sofrimentos, as coisas, as pessoas não entendem isso, tá? Que passa por essa percepção da consciência dela. Aí ele fala, nossa mente está constantemente recebendo e emitindo vibração. Então, se você está aí pensando coisas, você está emitindo. Não adianta. Alguém que tenha sensibilidade vai ler esse seu pensamento aí. Você até pode disfarçar, né? Para a pessoa, não, tá tudo bem, tá sorrindo ali, falando. Mas, seu pensamento, aí depois a pessoa pensa mal da outra pessoa, não sei o que, é isso, ela é isso, aí você fica. Você tá pensando o quê? Você tá emitindo.
ondas de pensamento. Não adianta. Então, pessoal, é melhor você ser autêntico, sincero, porque você não está escondendo nada de ninguém. Você pensa que está escondendo. Entende? Esse é o problema das pessoas, porque quando ela está na encarnação, ela pensa que ela vai esconder as coisas. Por isso que fora do corpo, o que você pensar, acontece, aquilo é. Então você não tem como esconder de outro espírito está vendo o que você está pensando. Por isso que lá a fala, pensamento é mentalmente, ele sabe o que você está pensando. Você pergunta uma coisa, aí o espírito responde lá, é isso, isso e isso. Você leu meu pensamento? Porque no mundo mental é pelo pensamento, pessoal. Mundo espiritual. Entende? Aqui a gente pensa que esconde. A gente só tem esse delay de atraso que a gente pensa que esconde. Mas está tudo lá no seu campo mental. Não tem pau de correr, tá? Pessoa bagaceira, tá lá, não tem como fugir. Aí ele fala, nossa mente está constantemente recebendo e emitindo vibrações, seja boa ou má. Então, seja boa, você está recebendo ou má, ou está emitindo boa ou má. É depender de você. Por meio dela é que nos ligamos à mente encarnada e desencarnada. Então, até com o desencarnado, a gente também pela mente se conecta, que se situa na faixa onde vibramos. E tanto pode nos ajudar como nos prejudicar. Então, a mente, esse campo mental, ele pode nos ajudar ou pode nos prejudicar, pessoal. Vai depender do que você está vibrando, pensando positivo ou não, pessoal. Entende? Vai depender disso. É você mesmo que está construindo, prejudicando a sua vida, pessoal. É através desse campo mental. Tá? Aí ele fala, sabedores de que somos propensos ao recebimento de energia positiva ou negativa, que conosco interage, precisamos de muito cuidado quando ligamos a uma ideia obsessiva, principalmente se ela for de teor negativo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Principalmente se ligar a um teor de pensamento negativo, isso pode fazer com que você entre no seu campo mental e fique ali, o qual vai fazer você se comportar assim, pessoal. Muito cuidado. Aí ele fala, precisamos sair da faixa vibratória do pensamento negativo. Então, como é que sai da faixa vibratória do pensamento negativo, pessoal? Aumentando a nossa vibração, né? Porque o negativo está baixo, então aumentando. Como é que aumenta essa frequência vibratória? O conhecimento. A nossa consciência, você começa a vibrar alto. Então você sai da faixa negativa, aí você sai do quê? Do rancor, do egoísmo, do desamor para com o próximo. Você vai para o contrário, você vai para o amor, a compaixão, né? Para com o próximo. Então você sai de uma frequência baixa e vai para uma mais alta, pessoal. É isso que acontece, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Quando expressamos um pensamento em que acreditamos, ele cria força e pode, inclusive, influenciar outra pessoa. Então, pessoal, quando expressamos um pensamento em que acreditamos, ela cria força. Porque quando você está, esse pensamento que você acredita, você une o quê? A mente e o coração. Então, o sentimento e o seu pensamento. Isso
tem uma força. Essa energia está com força. Ela cria força e pode influenciar outras pessoas. Então, ela pode influenciar outras pessoas. Agora, se você está usando essa sua força, esse seu pensamento, usando a força para passar pensamento negativo, pessoal, o que é que você está fazendo, pessoal? Por isso que no meu vídeo aqui, eu estou incentivando sempre a pensamento positivo, pessoal. Para influenciar a pessoa a sair da faixa mais baixa, negativa, né? Passar por uma faixa mais evoluída. É isso que eu estou passando. Agora, quando alguém passa que está matando a sua fé, que não tem Jesus, não vai ter nada disso, o que é que eles estão fazendo, pessoal? Então, o que é que tem no campo dessas pessoas? Você entende agora? Você entende porque eu fiz aquele vídeo, o que essas pessoas estão fazendo? Não sabe o que está fazendo? Estão mortos espiritualmente? Aí ele fala, influenciar uma outra pessoa. Se ela estiver sintonizada na faixa vibratória em que eles foram emitidas, podemos também, do mesmo modo, seremos influenciados pela ideia do outro e refletir através de correntes mentais para todo que esteja na mesma sintonia e vive com o mesmo propósito. Daí a necessidade de orar e vigiar. Ele dá logo que você tem que orar e vigiar. Então, se você está numa sintonia aí de um pastor que está ensinando, você vai pegar aquela vibração. Ele está ensinando coisa errada. Então, se você está aqui na minha sintonia, você está melhorando. Por quê? Porque eu estou passando coisas positivas, coisas elevadas da alma, sabe? Está elevando a sua alma. Agora, tem outros grupos que estão passando negatividade? Tem. E é por isso que você tem que orar e vigiar, como o cidadão falou aqui. Porque se você se liga, você entra naquela energia, naquela faixa vibratória que aquela pessoa está. Então, a pessoa só vai ser atraída para o meu vídeo se ela está na mesma faixa vibratória de pensamento que eu. Quem não está na mesma faixa vibratória, ele não fica aqui no meu vídeo. Ele não fica assiduamente. Porque ele está em outra faixa. Ele está querendo buscar outra coisa. Se ele está no erro, na faixa vibratória, ele vai buscar aquele erro que ele vai se afinar ali o pensamento dele. Então, no campo mental dele, existe lá aquela bagaceira, aquela nuvem. Entende, pessoal? Aí ele fala, pois projetamos nosso desejo mais íntimo através do pensamento, nos rodeamos de mente que conosco interage. Então, estamos fazendo isso, interagindo, assimilando nossa ideia ou repelindo nosso modo de pensar. Precisamos, em nossa atividade mental, de todo cuidado e discernimento para acolhermos os quais objetivos nos ligaremos e que poderemos fazer parte do nosso campo mental. Então, por isso que você tem que escolher, pessoal. Quem vai escolher? A sua consciência. O meio que você tem que andar, o que você tem que estar ouvindo, as músicas que você está ouvindo, as pessoas o que estão falando. Por isso que diz lá, né? Me diz com quem tu anda que eu digo quem tu és. Tem essa frase aí que as pessoas falam, né? Porque aquilo vai mudar. Se uma pessoa tá lá, eu vou comer onde tá as pessoas falando um bocado de putaria, um bocado de coisa, vai encher meu campo mental de quê, pessoal? Graças a Deus, vai encher meu campo disso? Não, vai encher meu campo de putaria. Então, o que é que eu vou reverberar no meu comportamento? É claro,
Tá tudo claro, pessoal. É só a gente entender isso, que a gente precisa cuidar do campo mental, emocional e do nosso corpo. Mas primeiro começa no mental, para depois reverberar no corpo. Entende, pessoal? Porque é aqui que a gente controla tudo, é nesse mental, a nossa consciência. Se a gente entra em confusão aqui, a gente entra em desequilíbrio. Desequilíbrio emocional e o corpo também. Vai afetar no corpo. Então, por isso que isso aqui, o mental, o campo, é importante, pessoal. Tá? Ele fala, ligaremos, poderemos fazer parte do nosso campo mental. Nossas mais simples atividades diárias poderão ensejar a ligação mental com mente que transita e esteja situada na mesma faixa de vibração. Então, as pessoas mentalmente vai situar você de acordo com aquilo que você está falando. Então, eu estou falando essas coisas mentais aqui. Uma pessoa que está em outra vibração, não entende nada dessas coisas, ela não vai se conectar aqui. Vai se conectar aquelas que estão buscando esses assuntos, esse trabalho da espiritualidade. Então, essas que vão se conectar aqui. Pode ter uma até curiosa e depois achar, nossa, que conhecimento é esse aí? Então, ela vai pesquisar. Então, aquilo pode fazer ela despertar a consciência dela. Entende? Então, os conhecimentos que eu estou passando é para isso, pessoal. Aí ele fala, o teor da nossa conversa, o que lemos, o que assistimos na televisão, são atividades que induz a ligação com a mente situada numa determinada faixa de vibração, o que poderão nos influenciar positiva ou negativamente. Pensar fixamente ou falar constantemente algo desagradável pode projetar para o outro e atrair para nós mesmos coisas que criamos e podemos então ficar sujeito a todas as consequências que essa influência recíproca pode provocar. Então, pessoal, eles sabem, por isso que eles sabem, né? A Matrix sabe. O teor da conversa, o que lemos, assistimos na televisão, são atividades que produzem ligação com a mente situada numa determinada faixa de vibração. Então, de acordo com o que você vê na internet, na televisão, no seu redor do seu amigo, vai ter uma faixa de vibração. E se você se liga naquela faixa de vibração, aquilo entra no seu campo. Pode influenciar positivamente, então. Vai depender do teor da onde você está. Qual tipo de influência você está ali, entende? Pode ser positivo ou negativamente. E quando você pensa fixamente ou fala constantemente algo desagradável, pode projetar no outro e atrair também para você. Nossa, pessoal, é muito difícil. É por isso que essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Na hora que está querendo matar a alma da pessoa, a fé da pessoa, colocando coisa no campo mental da pessoa. Elas não sabem. Sabe nem que é espiritualidade, sabe de nada, tá tudo aí. E tem até uns sabichão aí que tem nas redes sociais, tem muitos inscritos aí, e pensando que é o sabichão. Mas não sabe o que tá fazendo. Tá perdido aqui nessa. Entende? Aí ele fala. Então, como responsável pelo pensamento que abrigamos em nosso íntimo e por nossa ligação e meta que vibramos unissona com a nossa. Então, estamos unidos
com a nossa. Então, vamos nos ligar ao nosso íntimo, né? Então, como responsável pelo nosso pensamento, a gente está, a nossa consciência, que abrimos o nosso íntimo para nos ligar à mente que vibra de acordo com o nosso, com a nossa. Precisamos vigiar nosso íntimo, né? Nosso interior, para adquirir um ambiente psíquico melhor. Então, veja o que você está colocando nesse campo mental. Então, o que é que você está assistindo? Qual música você está ouvindo? Qual a roda de amigo que você está ouvindo? Você tem que ver tudo isso, pessoal. Não tem pra onde correr. Entende? Aí ele fala, precisamos vigiar nosso íntimo para adquirir um ambiente psíquico melhor e conseguir romper as barreiras que nos prende em determinada faixa vibratória, que impede o nosso desenvolvimento espiritual. Isso vai impedir nosso desenvolvimento espiritual. Ou você contribui para o seu desenvolvimento espiritual, ou vai impedir o seu desenvolvimento espiritual. A Matrix está preparando aí uma ilusão, um prato cheio para você ficar nessa faixa vibratória mais baixa. E aí, você vai ficar lá? Aí ele fala, nosso esforço é importante para construir com o conteúdo de nosso pensamento um campo mental mais propício para o nosso ser. Aí ele disse, vamos tentando modificar o nosso campo mental, elevando o teor de nosso desejo, pensamento e emoções, para que possamos sair da pesada faixa de vibração onde transita a mente encarnada e desencarnada, né? Os espíritos, presa ao pensamento e ações infelizes. Então, tem pessoas que estão encarnadas aqui que estão com pensamentos negativos baixos. A gente tem que sair dessa faixa, porque tem gente encarnada aqui com um mau pensamento e pessoas que morreram com esse pensamento, pessoas desencarnadas, que são espíritos que vai vir também atormentar a gente. Se a gente entra nessa faixa vibratória, ele vai ter acesso a gente. Pessoal, não tem pra onde correr. A gente tem que trabalhar nossa vibração, nossa espiritualidade, né? Que nos atela e obriga a caminhar por um bom tempo preso à ideia e atitude que impede nosso crescimento espiritual. Então, tanto as pessoas que estão encarnadas influenciam a gente aqui para o mal, pode influenciar para as desencarnadas também que morreram, pode chegar, o espírito pode intuir pensamento negativo na nossa mente. A mesma coisa. Só que ele está em uma faixa espiritual, você não está vendo ele. Mas você, o seu espírito, está na faixa dele. Então ele lhe vê, o que é que ele faz? Ele vê o que você está pensando, então ali ele intensifica aquele pensamento. É por isso que quando uma pessoa está em depressão, está com pensamento positivo, negativo, né? Esses espíritos podem intuir você com mais pensamento negativo. Então você vai piorando mais. Vai piorando, até você desfalecer aqui, pessoal. É isso que acontece. Para você sair, você tem que limpar esse campo mental, que é através da espiritualidade, né? Você vai colocando a luz, o conhecimento, então vai dissipando essas trevas. É por isso que a Bíblia fala que a luz dissipa as trevas. A luz representa o conhecimento. As trevas representam a ignorância. Não é isso, pessoal? Você entende que a Bíblia fala desses conceitos, mas só que está em outra linguagem. Está em outra linguagem, está em metáfora, sabe? A Bíblia fala sobre isso, pessoal.
Então, quando a gente vai botando conhecimento, principalmente das escrituras, a palavra pura vai limpando essa nossa campo mental, o qual a gente vai fazendo a gente subir a nossa faixa vibratória para sair das garras desses espíritos malignos. Tanto o encarnado aqui, a gente sair da garra das pessoas que estão nesse pensamento, como sair da garra dos espíritos também que está nessa faixa de pensamento. Por isso que quando a gente eleva nossa frequência, a gente se sente bem, pessoal. Porque esses espíritos não estão colocando mais pensamento no nosso campo mental. Tanto os encarnados aqui, né? Porque os seus amigos, aonde você vai, os encarnados aqui, ele está sendo usado pelo espírito, começa, é isso aí, rapaz, você tem que fazer isso aqui, é isso aqui, começa a colocar coisa no seu campo mental, o qual vai deixar a sua vibração baixa. Aí vem lá outro espírito também, ele está vendo o seu espírito, vem, coloca também coisa, alimenta, e você vai sentindo mal. Sua consciência vai. Você vai se sentindo mal. Aquilo vai reverberar no seu corpo, vai trazer uma doença. Aí vai começando. Aí você vai desfiando, desfiando, até você desencarnar também. E desencarnou nessa vibração, vai para o umbral, pessoal. Vai para onde esses espíritos também estão. Você pode virar um demônio também. Tá certo, pessoal? Então, por que temos que controlar nosso campo mental, pessoal? Para a gente elevar nossa vibração, sair dessa faixa mais baixa para não ser intuído pelas pessoas. Tanto pessoas encarnadas como pessoas desencarnadas. A gente vai ser intuído. Se a gente fica nessa vibração baixa, o boi morreu, o boi morreu. Sabe? Se a gente fica aí muito tempo, principalmente muito tempo, porque pode acontecer coisa que a gente vai dar aquela, né? Alguém morre da nossa família, alguma coisa. A gente fica triste, mas depois a gente se levanta, pessoal. Tá? O nosso pensamento, aquilo não fica por muito tempo no campo mental. Mas tem pessoas que acontece isso quando uma pessoa morre, ou acontece, ela fica naquele campo mental, pessoal, alimentando aquela. E aí os espíritos aproveitam, tá? Você está vulnerável, né? Aí a pergunta agora é: o que é que a Bíblia. Será que a Bíblia fala sobre esse campo mental, pessoal? A Bíblia fala. Eu já dei a ideia aqui, né? Será que ela fala para a gente controlar esse campo mental? A Bíblia manda a gente se controlar mesmo, né? Nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Aí vamos ler aqui, Provérbio 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelo seu pensamento. Então, pessoal, a Bíblia é direta. Olha aí, ó, que fala lá em Provérbios. Tenha cuidado. Então, está mandando você ter cuidado do que é que você está pensando. Pois a sua vida vai ser dirigida por isso aí. Se está pensando bagaceira, sua vida vai ser dirigida por bagaceira. É simples. Foi bem direto aqui em Provérbios, né? Aí o que é que a Bíblia fala mais? É 1 Coríntios 2, versículo 16. Pois quem conhece a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, você tem que ter a mente de Cristo, que é uma mente superior que controla todos esses campos mental, emocional e físico. Entende? Se você não tem essa mente, esse controle, você vai desequilibrar. Não tem como. Aí, o que é que ele fala mais? Romanos 8, versículo 6. Versículo 6. Portanto, permita que a natureza humana
controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Então, se você permite que a sua natureza humana, né, o seu ego, seus desejos, controle a sua mente humana, vai resultar você em morte. Morte o quê? Morte espiritual da sua consciência. Que é o quê? É que você vai morrer, ficar parado igual o corpo como a gente vê? Não. Essa morte vai ser a sua separação de Deus. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso aqui, tá? Mas aí ele fala, mas permitir que o Espírito, então, o Espírito de Deus controle a mente, resulta em vida e em paz. Então, vai trazer vida e vai trazer paz para o seu ser. A Bíblia fala, pessoal, do campo mental que a gente tem que cuidar, tá? Aí ele fala, Romanos 12, 2 e 3. Vamos ler aqui. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, pessoal, não viva segundo as pessoas estão vivendo nesse mundo aí, em vibração baixa. Mas você que é desperto, tem que usar a sua mente para transformar completamente a mente de você. Deixe Deus transformar por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Deixe Deus trabalhar. Operar na sua consciência, em qual vai equilibrar o corpo mental, físico, corpo mental, emocional e o físico. Entende? Aí, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e ação de graça, apresente o seu pedido a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, então, a emoção, o sentimento, né? E a mente, então, o pensamento, o campo mental de vocês em Cristo Jesus. Então, quando você está conectado com esse Deus, pessoal, você não pode andar ansioso. Você tem que, tudo tem que estar na oração e súplica. Então, trabalhando a espiritualidade, ser conhecido de Deus. Porque a paz de Deus que está em você vai exceder todo esse entendimento. Então, o pensamento, né? Guardará o coração de vocês, o quê? As suas emoções, sentimentos, e a mente de vocês em Cristo Jesus. Entende, pessoal? Como há um benefício de a gente se conectar ao nosso Deus interior, pessoal? Há um grande benefício aí. Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Tessalonicenses 4, versículo 4 e 5. Vamos ler aqui. Cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa, honrosa, não dominada pela paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que não conhecem a Deus. Então, que não tem a conexão com esse Deus interior. Né? Cada um sabe controlar. Então, ele está falando com a sua consciência. Você tem que controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa, dominando as paixões e os desejos desenfreados. Então, para você controlar isso, você tem que fazer o quê? O seu campo mental e emocional tem que estar equilibrado, para que o corpo da gente trabalhe nesse equilíbrio. Tá certo, pessoal? Aí ele fala, 2 Pedro 1, versículos 5 e 7. Por isso mesmo, empenha-se para acrescentar sua fé à virtude, e à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio,
E o domínio próprio é a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Então, é isso que a gente tem que se empenhar, pessoal, para que a nossa fé aumente. A gente tem que colocar a nossa virtude, né, os nossos dons, conhecimento, tem que ter conhecimento, é o que a gente faz aqui, domínio próprio, tem que dominar o seu corpo, a sua emoção, você tem que dominar, perseverança, perseverar, piedade, ter aquele piedade, a fraternidade, né? Ser fraterno e ter o amor, principalmente o amor incondicional. Tá certo, pessoal? É isso que a gente tem que fazer. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, se esse espírito está conosco, pessoal, você despertou, ele está operando em você, ele vai dar o equilíbrio. Porque ele é poder de amor, é um espírito de poder de amor, pessoal. Vai trazer esse equilíbrio. Você começa a vibrar no amor, esse poder do amor vai trazer o equilíbrio para você, do campo mental, emocional, né, e do nosso corpo. Aí ele fala, não sobre 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio em vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas quando for tentado, ele mesmo providenciará o escape para que possa suportar. Então, o escape de Deus é esse trabalhar da espiritualidade, é essa conexão com ele, para que você tenha um escape. Porque ele está dizendo que a nossa tentação é toda humana aqui. Então, é tudo que a gente vê e tudo que a gente ouve, todas essas energias que a gente absorve para o nosso campo mental. Então, a saída é o quê? É a gente se limpar disso com conhecimento, né? Foi o que o apóstolo Paulo estava lá. O conhecimento, a virtude, o domínio, é a gente fazer esse trabalho. Entende, pessoal? A gente tem que fazer isso, aí a gente vai suportar e se livrar disso. Aí ele fala cá, Deuteronômio 11, 18. Grave esta palavra no coração e na mente. Amarre-se como sinal na mão e prenda na testa. Então, pessoal, agora você vai botar a palavra de Deus na mão e na testa, pessoal. Não, a testa é no pensamento, pessoal, na mente e no coração. E você colocar na mão é estar colocando isso em prática. Isso que Deus estava falando lá para aquele povo que estava lá, era o israelita, né? Aqui em Deuteronômio estava falando para aquele povo, mas aquele povo entendeu? Não. O povo de hoje também entende? Não. Porque ele manda gravar a palavra dele, grava mesmo no seu coração e na mente. Amarre-se como um sinal. Então, aquele que tem a palavra no coração e na mente dele, palavra de Deus, ele vai amarrar como um sinal. Ele vai ter o sinal que vai aparecer na mão, no trabalho da espiritualidade, e vai prender na testa dele. Então, vai estar no campo mental dele aquela informação da palavra de Deus. Não tem pão de correr. Aquele povo entendeu? Não entendeu. O povo de hoje entende? Também não entende. Tem que despertar, pessoal. Aí ele fala, Atos do Apóstolo 4, 32. Da multidão que creram, um era mente e outro coração. Ninguém considerava unicamente suas coisas, alguma que possuía, mas compartilhava tudo que tinha.
Então, pessoal, os apóstolos viram que aquela multidão que estava crendo, um era mente e outro coração. Uns estavam mais na mente racional e outros estavam no coração. Não é para estar assim, é para estar os dois unidos, mente e coração. É o que está acontecendo hoje. Tem alguns que trabalham na espírita, estão mais na mente. Tem outros que estão mais no coração. Mas você tem que equilibrar isso aí, pessoal. É o caminho do meio, né? Mas só que ali o espírito estava trabalhando, as pessoas que estavam ali, tudo que ele possuía, distribuía, compartilhava tudo que tinha. Então, o espírito estava trabalhando, estava fazendo o equilíbrio, né? Mas tinha um que era só mente, estava mais mental. Eu sou intelectual, eu sou. Outro era mais coração. Ah, eu vou fazer o poder, eu tenho. Entende? Isso existe até hoje, pessoal, tá? Não tem como escapar disso. Aí ele fala, Jeremias 17:10. Eu, Senhor, que sondo o coração, examino a mente, para recompensar cada um de acordo com a conduta, de acordo com a sua obra. Então, por que o Senhor está sondando o coração e a mente? Porque ele está vendo lá o campo mental e o seu campo emocional. Porque quando você está ali, o que você está pensando, o emocional que você vai reverberar na sua obra que você está fazendo aqui. Então, ele vai reparar isso porque ele aí vai ver a sua conduta segundo a sua obra. Porque tem muita gente que estão em grupo religioso, eles estão demonstrando ali que é uma pessoa, né, dizendo que é uma pessoa cristã, mas o mental, o emocional dele está em outra pessoa. Ele só está agindo com hipocrisia. Então, por isso que Deus, Senhor, sonda o coração para examinar lá. É lá que interessa, é no campo emocional e no campo mental. Ele vai examinar o coração e a mente. E aí, lá que tem a verdade de tudo que você está pensando, a sua emoção. Lá ele vai retribuir segundo aquela sua obra ali. Entende, pessoal? O Senhor, ele não está olhando o homem aqui, a casca aqui, o que ele está olhando esse íntimo da pessoa. O que é que você está colocando no campo mental e no campo emocional, pessoal? Tá? Cuidado, hein? Aí ele fala, Romanos 7:25. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, pessoal, olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala que com a mente, ele fala, eu próprio sou escravo. Então, ele está sendo escravo da lei de Deus, né? A lei interna. O mental dele está preso a essa lei de Deus, a lei interna. Mas com a carne existe uma lei do pecado. Que é o quê? O ego do desejo vai levar ele para outra coisa. Então, ele tem que controlar isso. Ele fala. Ele tem que buscar o controle dessas coisas. Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Pedro 1, versículo 13 e 16. Portanto, esteja com a mente preparada, pronto para agir, esteja em alerta, ponha toda a esperança na graça que será dada a vocês em Jesus Cristo. Revelando com o filho obediente, não deixe amoldar pelo mau desejo de outrora.
quando vivia na ignorância. Mas assim como o santo que chamou, seja santo você também. E tudo que fizer por estar escrito, seja santo, porque eu sou santo. Então, pessoal, ele está falando aqui, Pedro, né? 1 Pedro 1, versículo 13 até o 16, que a nossa mente esteja preparada. Então, você tem que preparar a sua mente. O que é que você está colocando no seu campo mental? Para agir, esteja em alerta, na esperança na graça que será dada por Jesus Cristo, que for revelado. Como filho obediente, não deixe amoldar pelos maus desejos. Então, não deixe o seu pensamento, o seu campo mental encher de mau pensamento e de mau desejo, de outrora, como você vivia na ignorância. Então, se você estava na ignorância, tudo bem, pessoal. Mas quando você tem a luz agora, você não pode ficar fazendo coisa de ignorância, pessoal. Entende? Mas assim como é santo aquele que me chamou, seja santo você também, tudo que fizer, pois está escrito. Seja santo, porque eu sou santo. Então, para você ter a conexão com Deus, você tem que entrar nessa pureza da sua alma, do seu ser espiritual. Porque quem vai se conectar com esse Deus é o seu consciência. Por isso que a sua consciência não tem que estar culpada. O apóstolo Paulo, é por isso que ele diz, é por isso que eu conservo minha consciência diante de Deus e diante dos homens. Tem que conservar, pessoal. Aí ele fala, Tiago 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vós, pecadores. Limpe a mão e você que tem a mente dividida, purifique o coração. Então, Paulo, que ele está dando aqui essa para a sua consciência. Porque quem é que se aproxima de Deus, pessoal? Será que aproxima de Deus é quando você vai para a igreja? Você pode ir, mas você pode estar longe de Deus lá. Seu pensamento, sua campo mental tiver bagaceiro. Entende? Pecado, limpe a mão, então. Limpe a mão, comece a trabalhar a espiritualidade. E você que tem a mente dividida, então, se a mente está dividida, purifique o coração. O quê? O seu sentimento, para que você não tenha esse sentimento. Entende? É isso que vai fazer a gente se aproximar de Deus, pessoal. Porque o nosso espírito, a nossa consciência, se tiver culpada, se tiver... a gente não se aproxima de Deus. A qualquer momento você pode. Mesmo aqui, ó, agora aí você está no seu quarto, onde você estiver, vocês podem estar em contato com Deus, pessoal. Não é numa igreja. Entende? Essas pessoas não falam isso para vocês. Aí vocês vão até para o grupo ali, mas chega lá, não estão ainda em contato com a espiritualidade, com esse Deus. E o campo mental cheio de coisas, cheio de perturbação. É por isso que tem pessoas, mesmo no grupo religioso, com problema de depressão, pessoal, ansiedade. Tem pessoas com confusão mental. Então, tudo aí. Por quê? Uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela vai ter confusão mental, pessoal? Não acontece isso. Entende? Graças a Deus, pessoal, terminamos em 2 partes. Poxa, mais 1 hora de relógio, né? A outra parte lá, o telefone deu problema aqui, quase cai. Eu botei aqui no pedestal, não estava segurando direito, mas eu fiz aqui a segunda parte, tá certo, pessoal? Agradecer a vocês por mais um vídeo, pelo vídeo de ontem, né, que vocês estavam aí comentando o vídeo, muitos assistindo aí, gostando. Obrigado, né? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir.
Tchau!